para nós nos interiorizarmos e para nós nos harmonizarmos com o nosso mundo íntimo, primeiro gostaria de convidá-los a me acompanhar nesta singela oração. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais desta casa, agradecemos a oportunidade de estudarmos um pouco mais o Evangelho do Mestre, agradecemos a oportunidade da vida, a oportunidade das horas e pedimos humildemente, Senhor, que a Tua bondade infinita, que é baseada na misericórdia sem limites do Teu coração, que esse nosso encontro seja produtivo e que as reflexões que aqui forem expostas possam nos auxiliar a ampliarmos a nossa consciência e, sobretudo, a ampliarmos os sentimentos do nosso mundo íntimo. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, amigos, então, como na mensagem que o João leu para nós, que ele pergunta o que temos feito de nossas horas, o que temos feito domingos, o que temos feito das horas de nossos domingos, né? Nós também podemos melhor utilizar essas horas, né? Então vale a pena essa mensagenzinha, que essa mensagenzinha não chegou à toa em nossas mãos, né? Mas nós vamos encontrar lá no capítulo 9, vale a pena nós preservarmos as palavras de Jesus. Então o Kardec seleciona duas mensagens, duas bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Ou, em algumas traduções, porque herdarão a terra. E a outra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Uma é Mateus capítulo 5, versículo 4, e a segunda, capítulo 5, versículo 9. Muito bem. Então nós vamos acompanhar no Evangelho segundo o Espiritismo, os primeiros capítulos. O Kardec, inspirado pelo alto, ele coloca os princípios da doutrina espírita. Então, não vim destruir a lei, há muitas moradas na casa de meu Pai, meu reino não é deste mundo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, todos esses capítulos que ele selecionou, ele coloca os princípios da doutrina. Então, ele coloca o princípio de Deus soberanamente bom e justo, coloca o conceito da imortalidade da alma, coloca o conceito da lei de evolução, há muitas moradas na casa de meu Pai, ou a pluralidade dos mundos habitados, coloca o conceito da reencarnação, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O capítulo Bem-aventurados os aflitos, ele coloca também a lei de causa e efeito, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, mas ele também coloca algumas orientações que as bem-aventuranças, a partir do capítulo 5, ele coloca algumas bem-aventuranças, e as 3 primeiras bem-aventuranças, Jesus nos convida a
praticarmos, a conquistarmos algumas virtudes dentro do nosso mundo íntimo. Então, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, são virtudes que o Mestre nos convida a construir em nosso mundo íntimo. Então seriam deveres de nós para conosco mesmos. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O Mestre nos estimula à resiliência, à virtude da resiliência, da capacidade de suportar as adversidades. Por isso que no original hebraico nós vamos encontrar avante os enlutados, avante os que choram, porque serão consolados. Siga adiante aqueles que choram por sofrerem a perda de entes queridos, ou choram por sofrerem injustiças, ou choram pelas mais variadas causas. Então, ele nos convida a essa capacidade de suportar as adversidades. No capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, ele nos ensina ele nos estimula a praticarmos a virtude da humildade. Humildade significa nos reconhecermos tais quais somos. Ou seja, nós não devemos nos considerar melhores do que ninguém, mas também não devemos nos considerar piores do que ninguém. Então, é a capacidade de nós nos reconhecermos com as nossas limitações, mas estarmos dispostos a superarmos essas limitações. Por fim, bem-aventurados os puros de coração. Evidentemente que nós não estamos distantes da angelitude, mas nós podemos e devemos nos esforçar para colocarmos sentimentos mais puros dentro de nós mesmos, a aperfeiçoarmos os nossos sentimentos. A partir do capítulo 9, então, o Kardec, no capítulo 9, no capítulo 10 e no capítulo 11, então, essas três bem-aventuranças seguintes são bem-aventuranças que nós devemos ter no relacionamento com o próximo. Então, a mansuetude, a capacidade de ser pacífico, a pacificidade. Só na língua portuguesa que tem essa palavra, incrível, pacificidade. Então, essas virtudes são virtudes que devemos ter no relacionamento com o próximo. Na próxima semana, o perdão, a capacidade de perdoar. Então, se você quer se ver livre do seu inimigo, perdoe. Porque se você não perdoar, você vai continuar trilhando o caminho com ele, não somente nesta encarnação, como nas encarnações seguintes. Todos nos recordamos do romance mediúnico há 2000 anos, quando o Emmanuel conta a trajetória dele mesmo como senador, lá na época de Jesus, e inclusive, para aqueles que ainda não leram o livro, ele teve um encontro com o próprio Mestre, face a face, no capítulo 5 da primeira parte. Trata-se de um encontro belíssimo. E o Emmanuel, no relacionamento dele, ele teve um inimigo que praticamente destruiu todos os seus sonhos de família, André de Giorgis.
E o André de Gioras o perseguiu praticamente toda a existência. Só que lá no finalzinho da obra, o Emmanuel vai relatar que o senador romano, que era a encarnação do próprio Espírito Emmanuel, o senador Públio Lentulus visita o André de Gioras lá na cadeia, lá em Roma, e nesse encontro com o André de Gioras, o André se arrepende por todos os malfeitos que ele cometeu com o senador, e ele implora que o senador o perdoe. E o senador, já motivado pelos ensinos do mestre que ele havia conhecido, os ensinos e também a doutrina, ele realmente perdoa de coração o André de Gioras. No romance seguinte, 50 anos depois, o senador romano ele retorna como o escravo Nestório, e na trajetória do escravo Nestório, ele não mais encontra-se com o André de Gioras. O André de Gioras, no começo do livro, o Emmanuel vai informar que o André de Gioras também estava reencarnado, mas não estava mais no mesmo círculo de convivência. Ou seja, é possível, ou melhor, vale a pena nós perdoarmos, porque o perdão liberta. O perdão fez com que o senador Públio Lentulus se libertasse do convívio com aquele antigo inimigo. Então, cá entre nós, se nós queremos nos libertar da nossa sogra, né, meninos? Então, amemos a nossa sogra, perdoemos a nossa sogra, e que Deus também me perdoe esse comentário. Muito bem. Mas a mansuetude, o perdão e o amor ao próximo, que são essas três bem-aventuranças dos capítulos seguintes, essas três bem-aventuranças então refletem o relacionamento que nós devemos ter com o próximo. E sejamos sinceros, nós até podemos conquistar, entre aspas, na marra, de maneira transitória, os nossos objetivos quando agimos com grosseria, quando agimos com energia desmedida, quando agimos com gritaria, com ofensa ou com imposições as mais variadas. Até podemos conseguir resultados, mas aqueles que sofreram essas humilhações, que sofreram a ação dessas gritarias, dessas grosserias, podem até fazer aquilo que nós impusemos, mas eles farão de bom grado? O que vocês acham? Eles farão de livre e espontânea boa vontade? Muitas vezes obedecerão a essas imposições, evidentemente, para não sofrer represálias, para não serem prejudicados, seja na atividade profissional, seja no ambiente acadêmico da escola, seja nas mais variadas situações do nosso dia a dia. Mas a mansuetude, ela deve revelar para nós, ou deve mostrar para nós, que quando nós nos esforçamos para praticá-la, nós desenvolvemos uma capacidade maior de ampliar as simpatias, de conquistar mais amigos, de conquistar
mais situações que nos serão favoráveis através da mansuetude, através do sentimento de doçura, do sentimento de afabilidade, do sentimento de cavalheirismo. Nós conquistamos as pessoas, granjeamos mais amigos, e ao granjearmos, ao acumularmos mais amigos, certamente esses amigos nos poderão ser úteis futuramente nas nossas necessidades, assim como nós, através dos nossos atos de mansuetude, nós também podemos ser úteis àqueles que cruzam o nosso caminho. Agora, tem situações, curiosamente, que o grito pode ser útil. Olha só que coisa mais esquisita, né? Porque tudo depende do contexto, né? Então, por exemplo, nós vamos encontrar uma história muito tocante na obra A Vida Escreve, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier e também pelo Valdo Vieira. E o espírito, o benfeitor espiritual é o Hilário Silva. Então ele conta que Belmiro Arruda frequentava uma reunião mediúnica numa cidade do interior do Brasil. A obra foi escrita nos anos 60, então provavelmente trata-se de um acontecimento ocorrido nos anos 50 ou nos anos 60. E o Belmiro Arruda ouviu atentamente a informação do benfeitor espiritual ao encerrar a reunião mediúnica, quando ele diz que o mal não merece comentário, que nós sempre devemos estar atentos e divulgarmos o bem. E ele ficou com essa mensagem na cabeça. O Belmiro Arruda, ele era o pedreiro-chefe encarregado de uma determinada obra na sua cidade que estava por se encerrar. E quando percorridos algum tempo, algumas semanas, a obra estava praticamente finalizada e o engenheiro, ele, para ver como ficou a acústica do grande salão que ele estava terminando de construir junto com os demais trabalhadores, então o engenheiro pediu para o pedreiro-chefe falar bem alto alguma coisa, porque ele queria avaliar a acústica do salão. Aí o Belmiro Arruda lembrou-se da reunião e ele pegou e deu um grito: confia em Jesus, confia em Jesus. Essa construção era próxima de um terreno baldio. Passados alguns minutos, um homem transtornado e com um revólver na mão entrou todo transtornado. Eu quis dizer espavorido, acho que é esse o termo, espavorido. Entrou espavorido e queria saber quem falou confia em Jesus, quem falou confia em Jesus. Aí os outros trabalhadores apontaram para o Belmiro, né? Você imagina a cena, né? O cara com o revólver na mão, né? Foi o Belmiro. Muito obrigado, senhor, meu amigo, porque eu estava com esse cano pronto para me matar. Eu sou pai de 8 filhos e perdi o emprego, não encontrava mais nenhuma solução. Quando eu ouvi você gritar, confia em Jesus, confia em Jesus. E aí eu me lembrei do Mestre e eu quero reconstruir a minha vida. Todos ficaram sensibilizados com a história
o engenheiro contou a história para o diretor da obra e o diretor da obra pediu para que este homem retornasse no dia seguinte, que ele seria aproveitado no trabalho. Então, evidentemente que eu estou contando essa história, que nós não vamos sair gritando por aí, confia em Jesus, mas tudo envolve o contexto. E, evidentemente, que aqui na casa espírita, até quando fazemos prece, a nossa voz se modifica, né? Nós nos tornamos um modelo de cantora, né? Agora, para você saber se eu sou uma boa pessoa, fica uma semaninha comigo. Fica uma semaninha comigo e você vai ver se realmente eu sou uma boa pessoa. Mas isso não significa que nós não devemos nos esforçar. Para a nossa despedida, eu separei aqui uma mensagem que eu vou começar a ler agora e vou terminar às 2h15. Ah não, 11h15. 11h15, mas acho que dá tempo de fazer o macarrão, não dá? Então a mensagem é dessa obra Vivendo o Evangelho, é o volume 1, o espírito é André Luiz e o médium Antônio Baduy Filho. Então ele diz assim: malfeitor ataca, egoísta toma, tirano domina, esperto engana, prepotente impõe, pródigo desperdiça, agressor fere, usurário explora, leviano prejudica, maldoso aflige, intrigante magoa, cínico tortura, invejoso destrói, invasor arrasa. Ninguém contesta que o mundo ainda pertence aos violentos e oportunistas, sem qualquer compromisso com o bem. Entretanto, a doutrina espírita ensina que, através da evolução em sucessivas existências, um dia eles serão brandos e pacíficos, mansos e pacíficos, filhos de Deus, que possuirão a terra, comprometidos com o amor e a caridade, trabalhando e servindo, para que o forte ampare o fraco e a felicidade seja de todos. O Emmanuel descreve na obra Paulo e Estevão a chegada de Paulo de Tarso no plano espiritual. E ele diz que na tela do infinito ele tem a visão magnífica de Jesus vindo ao seu encontro. De um lado, a noiva inesquecível Abigail, do outro lado, Estevão, que ele havia sido responsável pela morte lá quando ele era o rabino no Sinédrio. E Jesus estende os braços para Paulo e diz: vem, Paulo, vem, porque no meu reino algozes e vítimas também caminham juntos. As mudanças na humanidade, elas não ocorrerão na velocidade que nós desejamos, mas elas ocorrerão. E elas ocorrerão partindo de dois lugares que frequentemente visitamos: a maternidade e o cemitério. Bem, amigos, então, para a nossa despedida, eu gostaria que vocês me acompanhassem nesta singela oração. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais desta casa, que não nos
nos faltam com a inspiração, não nos faltam com o amor, não nos faltam com a doçura, com as nossas próprias imperfeições. Agradecemos a oportunidade dessas reflexões e pedimos humildemente que estejamos atentos para colocar em prática a mansuetude, a pacificidade, o perdão, a boa vontade no relacionamento com o próximo, mas também que nos esforcemos para desenvolvermos a humildade, a resiliência e a purificação dos próprios sentimentos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.